Olá a todos, bem-vindos! Eu sou o Leandro e esse é o canal Automação Simples. Bom, hoje eu trouxe um sensor de temperatura e umidade Wi-Fi, como que a gente apresentou no último vídeo. Mas esse aqui tem uma diferença, ele não tem tela e ele tem um controle remoto embutido. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer uma automação onde, além da gente ter a medição de temperatura e umidade, a gente vai controlar coisas baseado em cenários. Por exemplo, se a temperatura subir demais, ligar um ventilador. Acompanhem. Bom, pessoal, então a gente já tem aqui o sensor, o termômetro com controle remoto. Ele está conectado e ao ligar, ele já está piscando rapidamente o botão de configuração do Wi-Fi. Caso contrário, ele tem um botão aqui embaixo que a gente pode segurar ele também por 10 segundos até ele entrar no modo de configuração. Lembrando que ele tem que estar piscando rápido. Piscando lento quer dizer que ele está só sem Wi-Fi. Piscando rápido, ele está em modo de configuração. Agora a gente vai abrir o nosso aplicativo do Smart Life. Nós vamos clicar no mais para adicionar. Vamos na categoria Outros Produtos e Infravermelho Inteligente. Aquela mensagem de sempre da rede Wi-Fi a 2.4 GHz para a gente escolher a rede e colocar a senha. Eu vou clicar no próximo. Ele, lembrando da gente reiniciar o dispositivo e colocar em modo de configuração, eu vou confirmar que está piscando rápido e vou dar um próximo. E agora a gente vai aguardar a configuração. Bom, foi inclusive rápido. Agora a gente vai dar um nome, eu vou chamar ele de termômetro do escritório. Não, de controle do escritório. E vou marcar então que ele fique no escritório. Cliquei em concluído. Aqui em cima ele já tem então a leitura de umidade e temperatura. Se a gente voltar aqui na tela principal, ele também está mostrando aqui pequeno no canto a temperatura atual e a umidade. Ele abre, claro, sem nenhum dispositivo configurado. No caso aqui, a gente já tem algumas categorias que a gente pode escolher. Ou aqui embaixo nós temos a categoria DYI, do inglês Do It Yourself, faça você mesmo. Eu vou configurar um ventilador genérico que eu tenho aqui em casa com um controle remoto genérico. Eu vou clicar então na categoria DIY, vou escolher ventilador. Ele vai oferecer a opção do Quick Learn. Eu vou dar um OK. Aí ele está avisando para a gente apontar o controle remoto em 3 centímetros apenas de distância. Então vamos lá, eu vou clicar no primeiro botão que é o do ventilador. Ele já aprendeu. Eu vou clicar agora no de inverter. Ele aprendeu. E agora eu vou clicar no de velocidade. Vou clicar no de velocidade máxima. Ele aprendeu. Ele não conhece esse controle. Então agora eu vou no aprendizado. Eu vou chamar ele de Generic. Ele nem tem aqui. Bom, então a gente vai ter que escolher algum outro controle, já que ele pede por uma marca, né? Vamos ver qual que é o nome aqui. Hoje eu vou escolher esse aqui, ó, Camel. Então eu quero que ele aprenda primeiro o botão de ligar. Eu vou clicar no botão de ligar. Agora eu vou apertar o botão de ligar. Ele aprendeu esse botão. Eu vou apertar o botão de inverter. E segurar, claro. Ele aprendeu. O de velocidade. No caso aqui, eu tenho um botão para cada. Eu vou, só por exemplo aqui, Fan Speed. Eu vou colocar na velocidade máxima. O Swing Mode. Eu vou colocar na velocidade 2. E vou clicar em Finish. Pronto, agora ele já mostra o ventilador aqui pra gente. Então agora ó, eu vou clicar no Fan e vou clicar no botão de ligar. E vocês podem ver que o ventilador ligou. Antes dele acelerar, eu já vou mandar ele inverter.
E como vocês podem ver, o ventilador inverteu. Agora eu vou desligar o ventilador. E como vocês podem ver, o ventilador desligou. Bom, então eu vou ensinar para vocês agora como é que a gente vai fazer para criar uma automação, uma ação inteligente do próprio controle. No caso, eu quero que quando a temperatura do escritório for maior do que 26 graus e meio, ele ligue o ventilador automaticamente. Então nós vamos aqui embaixo no inteligente, vamos clicar no mais, eu já tenho algumas automações criadas. E eu quero que quando o status do dispositivo mude, qual dispositivo? O controle do escritório. Qual dos status dele que muda? No caso que eu quero a temperatura. Se ela for, primeiro eu vou escolher aqui 26 e vamos botar 26 ponto. É difícil configurar isso aqui porque é muito sensível. 26.4. Se ela for maior, ou seja, 26,5 já é maior do que 26.4. Vou clicar no próximo. Eu quero executar o dispositivo. Qual dispositivo? O ventilador que a gente acabou de criar, que é a primeira opção aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai ligar. Então, ó, condição, controle do escritório, temperatura maior do que 26.4, ligar o ventilador. E vou mandar guardar essa opção. A primeira ação aqui. Como vocês podem ver agora, ele já está em 26.4. Eu vou pegar um secador de cabelo para acelerar o processo. Aí a gente pode ver que ele já está em 26.4. Vai haver algum ruído? Eu vou ligar um aquecedor de cabelo apontado para o controle. E vocês vão ver que o ventilador, assim que chegar em 26,5, ele vai ligar. Bom, pessoal, então, como vocês puderam ver, passou do limiar de temperatura, ele deu o comando. Agora, eu queria fazer uma observação que não dá para perceber no vídeo, ou pelo menos não deu na gravação, mas que pode ser um problema que vocês venham a ter. Acontece o seguinte, o ventilador é um controle remoto, certo? Eu tenho um comando de ligar para ele. Ele não tem status, diferente, por exemplo, de uma automação com uma tomada inteligente, igual eu já mostrei um vídeo sobre ela. Ela dá status para o programa SmartThings. Ele sabe quando a tomada está ligada ou não. No caso do ventilador, ele não sabe. Ele sabe apenas que ele deu o comando de power. Como eu fiz uma regra aqui, acima da temperatura X, ele tem que dar o comando de power, aconteceu o seguinte. Cada vez que a temperatura oscilava acima da temperatura alvo, eu coloquei em 26.5. Então, chegou em 26.7, ele deu o comando de power. Chegou, eu estava com o secador de cabelo, a temperatura foi bem mais alta que isso. Então, cada vez que a temperatura oscilava, chegou em 26.9, ele deu outro power, o ventilador desligou. Chegou em 27.5, ele deu um power, o ventilador ligou. Então, como ele não tem status, ele fica dando comandos de power intervalados a cada frequência de leitura do sensor. Se eu fizesse a automação utilizando uma tomada, por exemplo, se eu quero que a temperatura ao chegar a 26 graus e meio, por qualquer motivo, ele acenda uma lâmpada, e eu estou usando aquela tomada inteligente, ele acende o abajur, eu estou usando a tomada inteligente, ele vai acender uma vez, ele vai saber que o abajur está ligado. Então, ele não vai ficar depois tentando, apagando e acendendo o abajur. Ele ligou e o abajur vai continuar ligado. Diferente do comportamento desse carinha aqui com o ventilador de teto, que seria, por exemplo, também com uma televisão. Por quê? O comando de ligar e desligar é no mesmo botão. É a mesma sequência lógica que o controle remoto envia. Então ele vai entender que tem que ficar dando esse comando N vezes. Se eu tivesse, por exemplo, um botão para ligar e o outro para desligar, o que ia acontecer é que ele ia ficar mandando o ventilador ligar diversas vezes. Como o ventilador já está ligado, o comportamento ia ser manter ele ligado. Como o mesmo botão, a primeira vez ativa e a segunda vez desativa, então ele liga, desliga. Se você quiser fazer alguma automação utilizando uma tomada inteligente ou algum dispositivo que tenha status, por exemplo,
igual eu já citei, um abajur e um sensor de umidade, sei lá, já sei, um bom exemplo, um aquecedor. Eu tenho um bebê, eu tenho esse comportamento no quarto dele, com o termômetro que eu mostrei no vídeo anterior. Se a temperatura no dia mais frio, eu ativo essa automação. Vocês puderam ver que tem aí essas automações na tela de automações do meu Smart Life. Se a temperatura passar de 24 graus, diminuir abaixo de 24 graus e meio, ele liga o aquecedor. O aquecedor é uma tomada inteligente com um aquecedor conectado nela. Se a temperatura subir acima de 25 graus e meio, ele desliga o aquecedor. Eu quero que a temperatura então fique entre 24 graus e meio e 25,5. E a tomada, ela fornece um status de que a temperatura, a tomada está ligada ou desligada. Então ela não fica oscilando. Já no caso aqui, como é um ventilador e é um controle remoto, ele fica mandando o comando, então aconteceu. Então já tenham isso em mente. Quando vocês quiserem fazer uma automação, é bom que o dispositivo tenha status. Ou, se não, que o controle tenha comandos diferentes para ligar e desligar. Ok? Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem o curtir aí. Cliquem no curtir. Vocês podem, se tiver qualquer dúvida, fazer ela aqui no campo de comentários, que eu prometo tentar responder todo mundo. E, se quiserem ver mais vídeos sobre esse conteúdo relacionado, vocês podem seguir o canal, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.